Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui hoje com duas convidadas especiais, Letícia Ferreira e Ana Luísa, duas mulheres negras empoderadas. A Letícia é advogada especializada em direito trabalhista e empresarial e proteção de dados. A Ana Luísa é empreendedora e proprietária da empresa ALS Registro de Marcas. É especialista em registro de marcas. Boa noite, sejam bem-vindas. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho da história de vocês, porquê da escolha desse direcionamento da área do direito que ambas escolheram, né? Pode começar com a Letícia, de repente? Boa noite, Bianca. Primeiro, eu agradecer o convite, né? Acho que o direito está na minha vida, eu tenho 41 anos, eu tenho 16 anos de atividade jurídica. E eu não me imagino hoje fazendo outra coisa sem ser o direito. Em algum momento eu pensei em fazer outra coisa? Sim. No colégio a gente quer fazer talvez uma medicina em algum momento, uma administração. Mas para mim foi muito claro quando eu sabia que a comunicação precisaria estar na carreira que eu decidi. E aí eu fui anulando as outras opções. E falei, por que não fazer direito? Claro que numa ideia inicial eu fui seduzida como uma intuição por uma carreira pública. Ou tentar ser juíza ou promotora. Porque realmente é mais sedutor, tem aquela questão de estabilidade, a gente já mora numa cidade onde praticamente nossos pais, os nossos tios eram funcionários públicos, então isso já era, né, era o caminho mais tranquilo. Só que quando chegou no final da faculdade, eu fiquei pensando, não é isso que eu quero. E eu tive um momento decisor, eu acho que todo mundo deveria ter, né? Eu estava tentando uma vaga para assessora de um juiz na vara da infância e da juventude na Palhoça, embora não tivesse feito nunca nada relacionado a isso. Mas era uma vaga interessante, a remuneração era boa, a carga horária era ótima. Só que era uma peneira na época enorme. Estou falando de quase 20 anos, estou 20 anos formada, era muita gente. E eles dividiam em blocos de 11 pessoas, cada etapa seletiva. E a pessoa que conduzia dizia assim, ó, eu não vou dizer se a Bianca está aprovada ou se a Ana está aprovada. Vocês, no final dessa primeira etapa, vão escolher quem são as pessoas mais qualificadas. Pensei, uma vaga é minha. Eu já tô dentro. Sentava as pessoas, era um embate entre duas, e aí ele começava a perguntar o que tu estás fazendo e o quão dentro da tua atividade atual tu tá dentro dessa carreira que tu quer seguir. E as outras pessoas diziam assim, não, é porque eu já tô fazendo uma pós-graduação em Direito de Família, eu já estagiei com um juiz tal na área, eu fiz um estágio gratuito, e eu olhava... Nenhuma experiência. Eu não tô aqui. Já vi que não é pra mim. Quando eu cheguei... Eu falei, ele perguntou, na época eu tinha, além da juíza, eu queria ser delegada da Polícia Federal, porque eu achava bonito. Não tinha a menor noção do que seria ser uma delegada da Polícia Federal. Aí quando chegou na minha hora, eu com uma outra menina, ele perguntou, quais são os teus objetivos e tal. Eu também tenho ideia de ser delegada. Mas o que tu está fazendo concretamente para isso? Só para fazer um recorte, eu trabalhava dentro de um escritório de contabilidade, falando sobre direito do trabalho. Porque eu ficava dentro do departamento pessoal. Então, assim, já era o que eu ia fazer, provavelmente, o resto da minha vida. E ele falou, mas tu trabalhas aonde? Aí eu fui falando, ele assim, tá. Eu falei, acho que não deu. No final, ele foi perguntando, quem tu acha? Fulana de verde ou de amarelo? Estou um pouquinho a coisa, mas todo mundo convergiu para as duas pessoas que, de fato, eram muito mais preparadas. E ele deu a opção de quem quisesse ficar até o final, ele ia dar uma orientação vocacionada. Como eu vi que eu não tinha ido bem, eu falei, não, por que não ficar, né? Sim. Ficamos. Aí ele já viu meu perfil e ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Assim, aquilo ali mudou, de fato, a visão que eu tinha sobre onde eu cheguei. Ele falou assim, eu quero que tu feche os olhos e eu vou te dar 2 cenários. A primeira, a Letícia acordou às 7 horas da manhã, levou os filhos no colégio, voltou para casa, tomou um banho, foi pro fórum, despachou até às 7 horas da noite, voltou para casa, fez a janta, a última comida pronta, viu TV com o marido, enfim, e dormiu. A outra Letícia também acordou às 7 horas da manhã, só que ela acordou em São Paulo. Ela tem uma palestra para dar agora às 9 horas da manhã. Às 11 horas ela tem um compromisso com os empresários. Meio-dia ela vai pegar um voo, ela vai voltar para o escritório dela e de noite ela vai dar aula. Quando ele falou assim, eu falei, Tu te achou, te encontrasse ali. A opção A não fazia parte da minha vida. E aí eu falei, não, então... E aí eu já condicionei toda a minha carreira para isso. Eu fiquei 8 anos associada no escritório. Até o momento que eu falei, não, agora eu vou empreender. Sim. Né? O quanto é difícil, como mulher preta, empreender na advocacia. Então, eu tenho um escritório desde 2019 e eu acho que foi libertador.
essa escolha foi libertadora. E aí eu falo ainda para outras pessoas, Letícia, eu queria ter, mas eu tenho medo. Tem que ir com medo, senão nunca vai sair dali. Vai com medo mesmo, Tem que né? ser com medo. Que legal, né? A história é bacana, né? Porque realmente, às vezes a gente faz um caminhar muito independente desde muito cedo. Ninguém direciona, né? E quando a gente encontra pessoas ou participa de seleções desse sentido que acabam nos ajudando a fazer essa reflexão, a gente conseguir decidir aquilo que a gente quer é bem importante, né? E a tua escolha, Ana Luísa, como foi? Primeiro agradecer o convite e como que eu cheguei a construir a empresa, né? Eu sou formada em Direito, mas também não foi algo que eu, de fato, escolhi para minha vida. Minha vida inteira eu pensei em me formar e ser advogada. Foi algo que surgiu por conta de sair da faculdade, sair do ensino médio. E numa conversa com os meus pais, eles, na dúvida do que seguir, eles falaram, tu gosta bastante de ler, tu devora os teus livros, que tal fazer Direito? E aí eu pensei, bom, por que não, né? Então, aí eu iniciei a faculdade, me formei em 2019, mas durante todo o meu curso da faculdade eu só pensava em carreira pública, não tinha nenhum outro pensamento advogar ou fazer qualquer outra coisa se não fosse ser, inclusive, juíza. O meu pensamento era ser juíza. O que fazer uma juíza, o que de fato, como eu chegaria lá, eu ainda não tinha descrito isso, mas o meu pensamento era ser juíza. Então, eu me formei em 2019, em agosto, e saí da faculdade, a gente fica naquela coisa meio perdida, o que eu vou fazer, por onde eu começo. Comecei a estudar, mas deu ali um período de 6 meses, logo veio a pandemia, e aí pronto, todos os cursinhos encerrados. Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, eu costumo dizer que a minha empresa, ela me encontrou, na verdade, né? A área do registro de marcas, ela me encontrou. Porque foi passando ali a questão da pandemia e foi aliviando, voltou a ter os encontros. Eu comecei a frequentar esses encontros, eventos, e eu comecei a ver muita oportunidade nisso, por conta de ter bastante empreendedores, bastante marcas ali. Então, a matéria do registro de marcas na faculdade não era algo que era uma matéria específica, era uma matéria eletiva, e eu acabei fazendo essa matéria. E aí eu lembrei dessa matéria nesse momento ali que eu estava tentando me encontrar. Então, foi onde que eu encontrei essa oportunidade para estar trabalhando com registro de marcas. Então, em 2020, eu abri a minha primeira empresa de registro de marcas. E depois de lá para cá, já tenho a empresa há 4 anos. Já estou aí trabalhando com mais de 350 processos de registro, onde eu atuo como procuradora dentro do INPI. Então, dentro do registro de marcas, eu encontrei uma oportunidade de forma extrajudicial ali dentro do direito, até porque nas minhas experiências dentro do direito, eu já fiz estágio dentro de escritório, já fiz estágio no fórum, e quando eu pensava na carreira pública também, eu sempre pensei que ali o meu conhecimento ele ficava muito limitado dentro da carreira pública, né? Eu meio que ia funcionar como uma máquina. Então, eu queria expandir o meu conhecimento, porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler e de ir atrás desse conhecimento. Então, a questão do registro foi algo que veio para eu trabalhar de forma mais rápida, ver o resultado um pouco mais rápido do que a questão judicial. E eu comecei a entrar ali e simplesmente me apaixonei por essa área. Porque muita gente faz direito, mas às vezes não advoga, não quer advogar, né? Muita gente. E aí vocês trabalham em 2 vertentes diferentes, mas que acabam se encontrando em alguns momentos. E vocês advogam de forma diferente, né? Usam o direito de forma diferente, né? Eu diria como ele é múltiplo, né? Sim, e é muito bom. Então, hoje nós estamos caminhando para um final de ano. Muitas empresas começam a aparecer, começam a abrir nesse momento. E é preciso uma assessoria jurídica, né? É preciso uma prevenção da assessoria jurídica. Por quê? Porque é um contrato que muitas vezes é temporário, principalmente para gente que está aqui no litoral, né? Muitas empresas abrem agora, então é importante registrar essa marca e fazer um contrato bem estabelecido, né, Letícia? Eu acho que quando a gente tem no final do ano é a hora que todo mundo quer resolver a vida, né? Todo mundo quer colocar tudo em ordem. Então, na seara trabalhista, a gente tem que pensar da seguinte forma. Nós temos as pessoas que já trabalham na empresa e aquelas que, porventura, vão entrar agora por uma questão de sazonalidade, porque é verão, temporada.
Primeiro de tudo, tentar fugir ao máximo do processo da informalidade. Ah, mas eu trago a minha carteira depois. Ah, eu tô no seguro-desemprego, será que eu não podia receber só 2 meses? Eu prefiro ficar como prestador de serviço. Não. Fazer errado é pagar lá na frente 2 vezes. Então, a maioria das ações que chegam hoje, bem que elas falam sobre vínculo de emprego, justamente porque em algum momento o empresário acreditou nessa pessoa e nessa informalidade. E aí aquele afã de querer ajudar. Eu estou pagando, mas eu estou ajudando. Ele queria ganhar um pouco mais porque se eu assinasse a carteira ia dar menos, ia ficar mais oneroso. E de fato fica. A gente sabe que fica. Mas se não há uma assessoria jurídica, ele vai fazer errado. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre pegar um modelo, né? Isso. Então a empresa vai lá, pega um modelo no Google e ela entende que aquilo ali é um retrato da cultura dela. E não é. Eu costumo dizer que o que serve para a tua empresa não vai servir para a da Ana, não vai servir para o do João, do Beltrano, porque é um terno de alfaiate. Tem que fazer parte da tua cultura. Então como é que eu funciono? Né? Eu vou chegar na tua empresa, seja nova ou não. Qual é o objeto do teu negócio? Além de eu vou ter uma padaria lá na praia. Então eu preciso de 10 novos funcionários. Vão trabalhar em que escala? De que forma? Quanto vai receber? Vai ter vale transporte? Vai pegar o pessoal mais local? Não? Enfim, hoje tem formas, né, de ajudar com que esse inchaço da folha de pagamento, que de fato é uma conta pesada, justamente para o pequeno e para o médio empresário, fique um pouco mais justa. A reforma trabalhista de 2017, ela reduziu os custos da folha, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito. De novo, a gente vai trazer assessoria jurídica. Porque eu não posso pegar um salário... Vamos fazer uma conta hipotética. Eu pego uma pessoa que ganha 3 mil reais na folha. E aí eu quero reduzir o salário no piso, vamos supor que seja 1.500. Então, eu tenho, teoricamente, eu tenho uma gordura de 1.500. Não posso simplesmente pegar esses 1.500 hoje e colocar como prêmio, como muita gente faz de maneira errada. Não dá. Mas eu posso criar indicadores, eu posso alterar esse contrato de trabalho, eu posso mudar essa forma desse colaborador para que eu dê o piso e aquilo que é da remuneração eu consiga colocar no Olerite para que ele não tenha encargos previdenciários. Eu legalizo isso, que era o antigo por fora, que as pessoas davam em dinheiro, né? Eu legalizo isso na tua folha de pagamento para que tu não tenhas risco como empregador. O empregado também vai receber isso na folha e automaticamente eu diminuo o teu enxame. Só que para fazer isso a gente tem que sentar com o advogado e fazer conta. Não tem como, né? Tem que sentar e entender. E cada empresa, como eu falei agora, tem uma peculiaridade. Então agora, o contrato temporário, mas só vai ficar 1 mês. Tem que formalizar esse registro. Claro que a gente vai ter uma diferença porque às vezes é um prestador mesmo. Não tem a qualidade de vínculo de emprego, não tem a subordinação, que é o elemento principal do vínculo de emprego. Então, se eu estou falando numa padaria, no exemplo que eu dei, se eu pedir, né, para ele fazer, eu der uma ordem para ele, ele é meu subordinado, então ele é meu CLT. Agora, se porventura eu tiver uma secretária que faz tudo remotamente e ela sabe conduzir o trabalho dela, ou eu como advogada que sou uma prestadora de serviço, a gente não está falando de contrato CLT. A gente precisa entender a realidade justamente para condicionar esse empresário. O que é feito hoje é feito de qualquer jeito. Aí, às vezes, a pessoa aparece 10 dias e trabalha 10 dias, some. Não aparece mais. Não, e vem muita gente de fora, né? Sim. Justamente por conta da temporada, litoral. Vem gente que aparece nada, vem estrangeiro. Aí, às vezes, estrangeiro... Eu já tive muitos casos assim. Eu não tenho nem carteira de trabalho. Aí a pessoa diz, poxa, mas ele quer uma oportunidade. Vou colocar ele para trabalhar. Daqui a 6 meses ele entra com uma ação, ele aparece com a carteira de trabalho que ele já tinha, ó, há muito tempo, CPF, tudo regularizado. Mas eu não sabia, Letícia. Então, não é que não sabia. Tem como fazer o correto. E realmente, sem dúvida, o melhor é prevenir do que tu indenizar lá na frente. Essa conta sai muito mais cara. Muito cara, né? E o que acontece? O contrato, pelo que tu estás falando para mim, que eu consegui entender, é que cada empresa ela tem a sua identidade. Então é importante que o advogado nessa hora ela saiba a identidade dessa empresa para então montar um contrato de acordo com aquilo que a empresa quer, como objetivo, né? Mas muitos empresários também acabam tentando burlar isso, né, Letícia? Também para ganhar um pouco mais, né? Então, assim, é importante também que o empresário também comece a entender que é fundamental essa assessoria jurídica, né? Porque ele vai pagar essa conta em algum momento. Lá na frente, pague, né? Talvez não pague, né? A gente sempre imagina o pior cenário. O advogado tem essa mania, né? A gente sempre projeta o pior cenário.
Mas essa conta, quando ela vem, ela nunca vem aquele pedido só. Ele não vai pedir aquele vínculo que não foi assinado. Ele vai pedir o vínculo, uma hora extra, ele vai inventar uma insalubridade, ele vai dizer que teve um dano moral. Essa conta trabalhou horas a mais, enfim, né? A hora extra é a conta mais cara da estimação. Então, esse contrato, ele não pode ser feito de qualquer jeito, porque eu preciso espelhar a realidade do empresário. É inevitável que eu faça isso. E eu tenho que adequar quem já está na empresa. A gente está falando de uma questão sazonal da temporada, né? Mas quem já está? O que eu faço? O que acontece? Eu vou te falar assim, ó, 90% das empresas. A pessoa entra, faz o contrato de experiência, e aquele contrato singelo de experiência, que às vezes é metade de uma folha, ele fica ali pro resto da vida. A pessoa já está 5 anos na empresa, já mudou de função. Já e não mudou... tem nenhuma alteração. E hoje em dia a gente tem muitas formas flexíveis de trabalho. A gente tem trabalhos híbridos, a gente tem pessoas que trabalham 100% home office. Nós temos hoje a questão de equipamento de segurança que as pessoas usam, seu próprio telefone, EPI, né? O computador que é às vezes fornecido pela empresa. A gente tem que falar de proteção de dados. Então hoje a realidade do mercado de trabalho ela é diferente. Então o modelo nunca vai te satisfazer. Muito pelo contrário, pode ser muito mais arriscado. O não fazer é ruim, mas fazer errado é tão ruim quanto não fazer. E aí vem a questão de a empresa estar regularizada também. Nesse caso, né, sendo um MEI ou um CNPJ, um físico, né, como é que a gente fala? O grande empresário, né, a empresa normal, ela precisa ter esse registro de marcas. É importante por quê, Ana Luísa, esse registro de marcas? O registro de marcas, ele se torna importante porque quando eu crio uma empresa, quando eu abro o meu CNPJ, eu vou criar uma identidade para aquela identidade, aquele nome tá me representando, né? Para estar representando a minha empresa. Então, a partir do momento que eu crio o nome da minha marca ela vai trazer uma história, ela vai ter, às vezes o nome ele traz uma história familiar, uma história... Enfim, vai ter a criação do teu nome. Então, tu vai fazer todo aquele teu investimento para criar a tua marca, junto com o teu designer, tu vai fazer a tua logo e tu vai sair divulgando o teu material nas redes sociais, seja redes sociais, hoje em dia é muito forte essa questão, né, do Instagram, dos sites, tu vai estar comercializando a tua marca de forma online, mas tu também vai estar comercializando a tua marca de forma física. Então, sem o registro da tua marca, qualquer outra pessoa ela pode pegar a tua identidade. Então, tu vai perder a tua marca, tu vai ficar correndo esse risco e tu vai ter que fazer todo o investimento novamente. Então, perder a tua marca é perder a tua identidade perante os teus clientes. Hoje a gente é reconhecido através da nossa marca, pelos nossos clientes, né? Eu posso ter a minha marca empresarial, que é uma marca que eu crio para minha empresa, ou posso trabalhar com a minha marca pessoal, que eu trago o meu nome para representar a minha empresa. Então, o registro da marca, ele é algo indispensável na criação da tua empresa e para que tu trabalhe e faça a tua, possa gerir a tua empresa de forma tranquila. Para que tu durmas de forma tranquila, sabendo que ninguém mais vai utilizar aquele nome, até mesmo porque tu faz um tipo de prestação de serviço dentro da tua empresa e o teu concorrente, aquele que usa a mesma marca que a tua, ele pode trabalhar de uma forma totalmente diferente que você dentro do mercado. E aí, perante os clientes, ele vai ter uma má fama, mas como que a gente vai identificar que a tua empresa é aquela, sendo que o outro está usando a mesma marca que a tua? Né? Como que a gente vai causar confusão no consumidor final. Então, por isso que o registro da marca ele traz a exclusividade e toda a segurança jurídica dentro de um território nacional. Porque tu vai ter toda aquela proteção, onde ninguém mais vai poder utilizar o teu nome, porque dono da marca, como já diz o ditado, é quem registra no INPI. Às vezes chegam muitos clientes, né? Eu já tenho meu CNPJ, eu já uso meu nome empresarial há 5, 10 anos... Mas tu tem o registro da tua marca no INPI, somente ele que vai garantir que a tua marca ela seja de fato tua, para que tu possa continuar o teu trabalho de forma segura. Então, eu abrir um CNPJ não me garante um INPI. Não. Né? Ela não me garante que aquela marca só eu vou usar. Eu tenho um CNPJ, eu tenho um MEI, eu tenho meu nome lá, fantasia, registrado, não me garante nada disso. Não te garante nada disso. Para a tua marca ela ser de fato tua, precisa passar pelo processo de registro dentro do INPI, tá? Então não basta criar o teu CNPJ, é necessário que você faça o registro dentro do INPI para que aquela marca ela seja de fato tua.
Esse NPI, ele é pago anualmente? Como que funciona? Para que a gente consiga iniciar com esse processo, a gente precisa fazer o pagamento de 2 taxas, que são taxas administrativas. A gente faz o teu cadastro dentro do sistema e realiza esse pagamento. Então, você vai pagar uma única vez ali durante todo o período, que dá uma média de 18 meses de processo, dentro de um procedimento comum, se ninguém colocar um recurso, indeferimento ali dentro do teu processo. Então, o teu processo ele vai ter uma média de 18 meses. Então, só dentro daquele período que tu vai realizar um único pagamento. A gente não tem cobranças adicionais durante o período do processo fora do procedimento comum. É importante, Letícia, de repente, o registro dessa marca está dentro do contrato de trabalho? Se ele utilizar, se aquela função daquele profissional ela for atrelada à questão de propriedade intelectual, talvez sim. Mas a grande maioria dos casos não, porque ele é algo muito mais direcionado pela personificação da empresa, né? Como a Ana estava dizendo. Mas no caso, se por um acaso aquele profissional ele tiver criação, ideias, que ele pode gerenciar uma logo, ou ele até pode registrar o nome, porque hoje em dia a gente vê cada coisa, ele pode a empresa não registrar e ele registrar depois que ele vender. Hoje em dia tem de tudo. Então acho que esse cuidado precisa ter, mas não necessariamente. O que a gente coloca geralmente no contrato de trabalho, quando a atividade exige, é a questão da proteção da propriedade intelectual, quando aquela função foi criada. Assim, eu vou criar uma xícara, ou eu criei uma xícara torta, esse registro fica comigo ou fica com a empresa? Quem detém isso? Quem pode explorar esse royalty sobre isso? E aí isso a gente coloca no contrato. Mas essa questão da importância do NPI, mas a empresa tem que fazer. Porque nada impede que um funcionário, um prestador de serviço, visualize e pense assim, poxa, a empresa já tem um nome de mercado, né? Porque isso é intangível. Quanto vale a tua marca? Quanto vale o teu nome? Isso é intangível. Então eu posso simplesmente registrar e aí vai chegar depois, ela vai ter que resolver o problema certamente, né? Registro. A gente faz com um site, né? Sim. A pessoa vai lá e registra um site e quando eu me tocava, ela vou registrar um site. Já tá não lá, dá né? mais. Vou tentar esse outro. Quando eu fiz o meu registro, eu tenho lá o www.leticiaferreira.adv.br, que é voltado para a advocacia, né? Mas eu já pensando na época, e agora pensei que eu não tenho meu registro, depois tenho que falar com ela. Eu não tá, eu já tô aqui pensando. Não tá em dia. Já tô pensando na minha logo, já tá pronta, já existe há muitos anos. E eu já pensei assim, não, então eu já vou comprar o leticiaferreira.com.br porque eu não sei o dia de amanhã. Porque vai que um dia acontece uma loucura e tu fica estourado no mercado. Alguém vai comprar e a marca acontece a mesma coisa, né? Sim. A marca, como ela falou, é a identidade daquela empresa. Do teu negócio, né? Imagina por nomes similares, né? Então, o meu é Letícia Ferreira. Aí meu nome tem H. Então, talvez eu ainda consiga dar uma escapada. Mas outras pessoas não, quando fazem, né? A gente tem ali o Pod Black. Pode ser várias coisas esse nome. E se não tiver registrado, realmente é uma insegurança jurídica para a empresa. E a gente corre um risco até de vir aí um ônus, né? Sim, tem um ônus dentro disso, né? A gente pode ser notificado extrajudicialmente. A gente pode ser cobrado por indenizações, a pagar indenizações, até porque uma marca sem registro, eu costumo dizer que ela é X, né? Quando a tua marca está registrada, ela vale 10X. Então, ela tem muito mais valor perante o mercado, perante os teus clientes, quando tu tens esse registro. Então, tu tá ali fazendo com que a tua empresa gire, que os teus serviços sejam prestados. E imagina amanhã ou depois bater na tua porta uma notificação extrajudicial, te fazendo essa cobrança, impedindo que tu faça o desuso dessa marca e solicitando ali num prazo de 5 dias para te fazer toda a retirada do teu material de circulação. Então traz todo um prejuízo, né? E esse prejuízo, ele vem desde o prejuízo lá da tua logo, das tuas sacolas. Todo o investimento foi feito, né? Foi feito, placas, site, banners, tudo. Tu és obrigada a tirar do ar. Inclusive até uma questão emocional também, Sim. Dependendo, né? Afetiva, né? Exatamente. Porque tu cria uma marca, tu cria um sonho, né? Sim. A tua logo é o teu sonho. É aquilo que tu olha e vislumbra assim, nossa, isso aqui é minha cara, é minha identidade. Exatamente. Eu, quando construí isso, né? o LUF, foi todo pensado com a minha agência, como é que a gente ia fazer. Eu queria meu nome, tinha que ser meu nome. E aí eu queria que o LUF se entrelaçava. Eu lembro que a primeira vez, direito, né? Vem balança. É louco. Eu não quero nada disso aqui, eu quero uma coisa completamente diferente. Sim. Eu quero meu nome. Então a minha marca é o LF. E o Letícia Ferreira vem na consequência.
Mas isso é um sonho, a tua identidade, aquilo que, quando a gente fala da gente, né, que nós somos a dona do nosso próprio negócio, é mais latente. Sim, tem uma memória afetiva, tem toda uma questão emocional, É né? um prejuízo financeiro, psicológico, que às vezes vale muito mais do que um Sim. prejuízo financeiro, né? Porque o prejuízo financeiro tu até recupera, né? Mas às vezes o psicológico não, como é o caso que eu já tive de clientes que a gente tentou ingressar com pedido de registro, quando eu fui fazer ali não estava disponível, a cliente falou, não tem outro nome para essa minha marca, porque a minha marca, eu trabalho com isso, e isso traz a história desde lá da minha mãe, com meus avós, eu não me identifico com nenhum outro nome. Então, ela fechou a empresa dela por conta disso. Sério? Sim, ela E fechou a acontece empresa bastante, dela né? por conta Aham. disso. Um outro nome nem pensava. Nem pensar. Um outro cliente, ele fez toda a questão do material dele, fez a inauguração, ia fazer a inauguração da loja, daí entrou em contato comigo e falou, Ana, a minha loja inaugura na semana que vem, então agora a gente pode iniciar o processo de registro. Daí eu falei, eu tenho uma triste notícia pra te dar. A marca ela não tá mais disponível. Daí ele falou assim, bom, mas a minha inauguração é semana que vem. Vou deixar assim. Falei, ok. Expliquei todo o ônus que ele poderia ter. 3 dias depois, chega uma notificação na porta dele, pedindo que ele faça o desuso daquela marca, porque a marca estava registrada dentro do INPI, que se ele não retirasse, seria cobrado multa diária. Então, traz todo um prejuízo ali que é imensurável esse valor, Mas né? isso me deu uma sugestão para fazer uma pergunta para Ana. Qual é o momento? A gente estava falando assim, a Claro. empresa tem o CNPJ, tem a constituição dela. Qual é o melhor momento da empresa se preparar, ou assim, a quase empresa, para que ela inicie o registro? Eu digo que tu não precisa nem ter a criação do teu CNPJ, porque você mesmo como pessoa física Pode já ter. consegue fazer esse registro da marca, tá? Então, pensei num nome, vou consultar. Eu faço essa consulta dentro do INPI, ali dentro do banco de dados, dentro do banco de marcas, para ver se essa marca está disponível. Então, muitos clientes eles já vêm com essa conscientização. Eu já sei que tem o registro da marca, eu preciso consultar antes. Então, aí eu digo, eles trazem às vezes 1, 2 opções de nome, eu falo, tá disponível ou não tá. E antes que eles decidam, batam o martelo, eles... então tá, essa marca pode, aí eles seguem, então vão abrir o CNPJ, depois vão fazer a criação de logo. Imagina acontecer ali, né? O cara tá na Com boca certeza, da e por inauguração. isso que é importante até fazer antes de Antes fazer qualquer material. O correto seria fazer antes de, pensei no nome da minha empresa, vou consultar para ver se está disponível. E se tiver disponível, daí sim fazer esse processo. Então, se você está pensando em abrir o seu negócio, você já deve pensar nessa questão do registro para que você não tenha prejuízos futuros, né? Não evite essa dor de cabeça. Então, faça a consulta da disponibilidade. Essa consulta ela é realizada dentro da minha empresa. Eu faço essa consulta. Eu dou um prazo ali de até 48 horas para o meu cliente para estar realizando essa consulta. Então, através do meu Instagram, que é Ana Luísa Registro de Marcas, vocês me encontram lá, podem solicitar essa consulta que eu realizo para vocês, para trazer toda essa segurança ali para vocês. E essa consulta ela é feita de forma gratuita por mim, tá? Então, eu vou realizar toda essa pesquisa para verificar se de fato não tem nenhuma marca registrada, nenhuma marca que já possa dar uma colidência e impedir que o nosso processo ele tenha menos chance de ser aprovado. Então eu trago todo esse resultado ali para você dentro de um PDF, junto com todas as informações que são necessárias para que você possa dar seguimento e empreender com tranquilidade. Porque além de registrar o nome da nossa marca, quando a gente fala em marca, a gente sempre só está pensando no nome da nossa empresa. Mas a gente também é necessário que a gente registre todo o curso que a gente crie, né? O nome de cursos, métodos, todo tipo de criação, todo tipo de nome que dá a nossa prestação de serviço ou produtos deve ser registrado como marca. Bom, maravilha saber disso, né, gente? Excelente. Bom, outra coisa, tem outra pergunta que eu quero te fazer, mas aí primeiro eu vou perguntar para a Letícia, que também é importante, já que a Letícia trabalha com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que também é algo muito recorrente às empresas registrar esses momentos do funcionário, bater foto, pedir para o funcionário fazer vídeo, colocar no Instagram. Isso precisa estar no contrato, Letícia? Precisa e é fundamental. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não fala só da questão da imagem. Todo dado coletado, toda informação que gera um dado pessoal, Um documento, né? ela Então, assim, vamos pensar numa linha do tempo.
Quando eu vou admitir um funcionário, eu coleto um currículo. Aquele currículo tem dados pessoais. Eu vou admitir aquele funcionário. Eu vou precisar dos documentos dele. Eu vou precisar dos documentos do filho dele. Eu vou precisar de um atestado médico para ele entrar. Estou falando de dados sensíveis perante a lei. Quando eu faço a folha de pagamento, quando eu vou depositar, eu preciso do Pix, eu preciso dos dados bancários, de novo, dado pessoal. Se eu faço um contrato de prestação de serviço, eu tenho os dados daquela pessoa física. Pessoa jurídica não é sujeito da LGPD, ou seja, o CNPJ não faz parte da lei. Então, se eu tenho uma empresa de marketing e eu coleto leads, que são contatos, eu tenho dados pessoais dentro do meu banco. Se eu tenho um comércio e eu tenho um crediário, eu tenho dados pessoais. Então, tudo é relacionado ao dado pessoal. Se eu entro num lugar e eu coloco a minha biometria, isso é um dado pessoal. Então, sensível, ele tem que estar administrado perante a lei. Se por um acaso a gente tem aqui as câmeras que a gente está aqui sendo filmada, isso também é um reconhecimento. Eu vou entrar na questão da imagem que eu falasse. Então, dependendo da empresa, como é que a gente funciona nessa questão da LGPD, né? Aproveitando, a gente faz uma análise prévia do que a empresa é e aquilo que ela tem. Algumas empresas até têm alguma... eu tenho um site. Será que no teu site não tem um Fale Conosco? Ou assim, encaminhe o seu currículo. Isso é coleta de dados. Então, para isso, a empresa precisa ter no seu site, lá naquele rodapézinho, uma política de privacidade. Eu preciso explicar para o meu externo, quem só acessa o meu site, o que eu faço com o teu dado. Certo? Internamente, eu preciso de outras políticas e procedimentos. E a gente faz o que a gente chama de mapeamento de dados. Eu pego a tua empresa, quantas áreas elas têm. Eu tenho departamento pessoal, administrativo, financeiro e comercial. Eu olho um por um, analiso cada ponto daquela empresa e faço isso. Então a gente faz uma investigação profunda para, antes de mais nada, entender o que ele precisa. O que o cliente precisa. A marca que a Ana estava falando, ela atende para todo mundo. A LGPD vai depender do nicho do teu negócio, do volume de dados que tu tem e de quão maduro tu estás. Tem gente que não fez nada, tem gente que nem sabe que ela existe. Aliás, segundo até o levantamento do Sebrae, mais de 80% dos empresários, independente do tamanho, sequer sabem que a Lei Geral de Proteção de Dados é obrigatória, já tem multado e tem multas administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e judiciais. Uma coisa depende da outra. E vai pegar no bolso. A gente tem ainda um tempo para isso ter uma curva maior de judicialização. Então, quem começar agora, começa melhor. A gente não falando agora, a lei já tem há 5 anos. Sim. Quase. Então, quem começar agora, começa inclusive com uma visão de mercado diferente, um aumento da imagem reputacional, que eu já vendo no meu mercado dizendo assim, olha, eu tenho a proteção de dados dentro do meu negócio, ou seja, eu obedeço, cumpro uma lei. Lei não se discute, lei se cumpre, né? Isso aqui, eu escutava muito quando eu dou palestra sobre LGPD, mas isso aqui vai pegar? Quem pega é gripe, gente. Sim. Lei tem que cumprir, pronto. Acabou, não tem não existe negociação, discussão sobre né? isso, né? Então, a empresa, quando ela entende a credibilidade que ela começa a ter, independente se ela é pequena ou grande, a obrigação é a mesma. Tem uns parâmetros da lei sobre isso, mas a obrigação é a mesma. Então, a empresa quer entrar em contato. Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo como é que funciona sobre isso? Também lá no meu Instagram, @leticiaferreira.adv, Letícia com TH, tem um Google Forms para a empresa fazer uma análise inicial, uma anamnese, como a gente faz com o médico. Para eu entender qual é o tamanho da tua empresa, quais são os riscos do teu negócio, que tipo de dado tu coleta, para eu conseguir te passar um retorno de um projeto de implementação adequado para a tua necessidade, para o valor que tu pode pagar. E é caro, Letícia? Qual o valor desse trabalho, dessa assessoria? Depende, assim, vamos dividir em dois cenários, né? Porque aqui a gente está falando de 2 áreas, né? Na área trabalhista, se a ação chega, é um valor. Como é que eu valoro uma ação? Com o tamanho da ação. Eu olho primeiro o valor da causa, que às vezes é muito hipotético, mas eu olho a complexidade da ação, o trabalho que aquele advogado teve para fazer, os documentos que foram juntados. A primeira coisa é isso. Eu vou lá, analiso, faço um valor. Por isso que cada valor é diferente. A gente tem mais ou menos uma régua, mas ele oscila. Como já chegou para mim, pessoas que... eu recebi esse papel aqui da ação e eu deixei lá guardado, eu nem sabia o que era. Sim. E de repente eu achei, aí eu vou lá olhar no sistema, eu já tenho uma sentença. Então eu já não tenho mais como ver um milagre. Fazer. Aí eu tenho que tentar fazer um outro milagre, que é diminuir aquela conta, porque aquela conta já existe. Sim. Então na área trabalhista, primeiro no contencioso a gente trabalha assim. Como é que nós fazemos o consultivo? Aí a gente faz uma análise. Eu preciso entender a tua empresa, eu preciso saber quantos funcionários, qual é o tamanho do teu negócio,
como a gente trabalha, se é remoto, se tem PJ, como não tem. Eu tenho que entender tudo isso para que depois eu consiga te dar uma assessoria. Eu gosto de falar para as empresas que eu passo por uma fase que eu corto esse cordão umbilical. Eu vou, ajudo, arrumo um contrato, analiso, faço documentos, treino as pessoas, porque papel aceita tudo. Então, se eu não colocar aquela realidade ali, que realmente reflita no papel, de nada adianta. Então, preciso colocar isso em prática e a gente faz como? Com treinamento, conscientização, tanto na área trabalhista quanto na proteção de dados. E aí a gente faz um projeto para a empresa para que ela entenda que isso não é um gasto, é um investimento. Ela precisa investir para que depois ela não tenha um risco maior. E na LGPD faz a mesma coisa. Quando a gente consegue um futuro muito bom, fazer um pacote e a empresa entende que ela precisa diminuir o risco trabalhista e ela é obrigada a implementar a LGPD, aí a gente está no melhor dos mundos. Por quê? Na área trabalhista, eu vou chegar na LGPD. Eu vou ter que fazer um código de conduta, eu vou ter que ensinar o funcionário sobre a política de segurança da informação, que ele tem que mudar a senha do computador dele, que ele tem que sair da sala, ele tem que desligar a tela, porque às vezes a gente trabalha num aquário cheio de vidro e todo mundo passa e olha tudo. O documento da tua mesa é importante. Então, o Wi-Fi que tu conecta numa área pública pode trazer risco se o computador da empresa. Então, a área trabalhista, ela é intimamente ligada à área de proteção de dados. Quando as pessoas entendem isso, meu trabalho fica mais fácil. Porque eu consigo conduzir as duas coisas. Eu vou fazer a documentação, políticas e processos, e no paralelo, eu treino e conscientizo. Porque quem erra é o humano. A máquina erra porque eu ensinei aquela máquina de alguma maneira. Quem faz errado, não sei se vocês sabem, a senha mais conhecida hoje é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é uma loucura pensar negócio. Então, ou eu chego para fazer implementações, eu vou na empresa, a gente geralmente faz visitas em loco. Eu olho qual é a tua senha, não, tá aqui no post-it, nunca esqueço, tá aqui. O cara cola na tela. E ele já sabe. Então, ou um pendrive que a gente deixa na bolsa, tudo tá ali naquele pendrive. Então, quando a gente fala de vazamento, é importante também falar sobre isso. Todo mundo acha assim, que LGPD são para grandes empresas, para uma startup. Não! O teu pequeno negócio ele corre mais risco do que o grande, às vezes. Porque ele não tem um procedimento bem feito. A gente não tem nada, a gente não tem esse cuidado com os dados. Eu falo assim, tu vai numa farmácia, todo mundo pergunta, qual é o CPF? É porque um bônus é um desconto. Não, mas eles sabem também o quanto tu gasta, que tipo de doença tu tem. Isso é compilação de dados, a gente dá isso o tempo inteiro. Quando eu dou palestra eu falo, se eu entro num site, eu vou lá, vou um calçado, não compro. Fecha, tu entra no Instagram, só passa pra ti. Tu fala com uma amiga, passa propaganda. Aquilo ali é dados, a gente informa nossos dados o tempo inteiro, porque o mercado hoje ele é banalizado em cima dessa coleta massiva de dados. A gente sabe que faz isso. Então o empresário ele precisa entender que esse risco ele já assumiu a partir do momento que ele não tem uma implementação. E na área trabalhista, se ele tem um contrato mal estruturado ou mal feito, ele já está correndo esse risco também. E assim, o que acontece muito, que eu vejo que melhorou bastante nas empresas, é passar esses dados. O que acontecia antes, né? A fulana Ana trabalhou aí, né? Como é que ela é? Qual o telefone dela? Tem o telefone dela para me passar? Acontecia muito isso. Acontecia pior, Bianca. Né? Preciso de uma secretária. Eu tenho uns currículos aqui para te entregar. Isso, exatamente. Já vinha a pasta, currículo pronto. Ou eu sei porque eu vivenciei isso, né? A pessoa pegava o currículo e atrás virava um papel rascunho. Então a empresa tinha lá os papéis, né? O branco e tinha os rascunhos. Aí tu olhava ali, tinha dados, tinha contrato, tinha tudo ali. Então as empresas, isso é tão delicado, né? Isso é assim, a gente precisa se preocupar porque são as nossas informações. Eu costumo dizer que a gente tem uma cultura complicada sobre proteção de dados porque a gente não vê o risco daquilo ali. A gente só vai saber, tô me ligando do INSS sem parar, eu nem aposentada sou, estão querendo me oferecer coisas. O teu telefone chega lá de alguma maneira, eles têm isso de alguma forma, teus dados já estão soltos de alguma maneira. E eu sempre pergunto, quando alguém me liga, eu pergunto, como é que vocês meus dados? Porque a gente tem um banco de cadastro que tem a tua informação. Da onde é o banco de cadastro? Então, é um sistema. Aí tu já vê que aquele funcionário não é preparado para isso. Porque a lei te dá hipóteses, inclusive, de tratar os dados. Te dá 10 hipóteses perante a lei. Eu tenho que treinar. Eu faço isso com os meus clientes de teste. Quando ela pergunta, fala assim, preciso fazer seu cadastro. Nome, Letícia Ferreira. Seu endereço, seu telefone. Aí ela pergunta, data de nascimento. O que é que tu precisa? Aí ela, acabou. Ali travou. Não vai mais. Então eu tenho que ter a finalidade. Qual é o dado que eu posso coletar para isso?
inclusive a imagem do funcionário, a voz do funcionário, porque hoje a gente está no mundo virtual, a gente faz muita reunião, né? Tem funcionário que fala, não coleta uma imagem. Mas se aquilo ali for indispensável para a atividade da empresa, eu tenho uma brecha na lei para isso. Então eu preciso estudar teu caso para entender a melhor solução jurídica para poder te entregar. Porque hoje muitas empresas são monitoradas, né, por câmera, captam voz, então isso é algo que está dentro da LGPD. GPS no carro, no GPS, tablet que a pessoa tira o pedido. Exatamente. Às vezes a gente bate o ponto no próprio computador, né, que aí eu entro Passa na o máquina, crachá. né, passar o crachá, o dedo, que é uma biometria, enfim, tudo que tu pode imaginar. Quando a gente fala de LGPD, a gente começa a pensar, quando eu dou essa palestra de conscientização nas empresas, geralmente eu deixo as pessoas apavoradas, sem brincadeira. Eu começo a falar de pontos específicos, assim, do dia a dia que a gente faz. Numa farmácia, num shopping, quando a gente entra onde a placa do teu carro é monitorada, num documento que tu entregas, num site que tu visitas. Tem séries, inclusive, que falam sobre isso, dessa coleta massiva de dados. E aí eu começo a destrinchar e as pessoas começam a ficar assim, meu Deus. A tua câmera aberta em casa, no home office, ela tá captando em algum lugar. Sim. Ou quem nunca passou por isso, tá num restaurante, tá com os amigos num bar, tá numa mesa, o povo fala, não entendi. Sim. Ele já tá ouvindo o que você tá falando. Uhum. Ele já tá captando os teus dados. Então, o que eu te falei, a gente entrega os nossos dados o tempo inteiro. A propaganda que parece pra Letícia não é a mesma da Bianca, não é a mesma da Ana. Porque eles já sabem exatamente quais são as nossas preferências. Sabem. E eles vão condicionando o fluxo de mercado para aquilo ali. Hoje a gente tem inteligência artificial que é um grande problema a ser tratado. É a minha tese agora do mestrado para falar sobre inteligência artificial na coleta de dados. Não tem como. Tudo vai virar inteligência. Já está virando, né? A gente já está entregue. Assim, a gente só tem que entender e regular e se proteger. É isso, né? Ana, quanto tempo demora um processo do NPI? O processo ele dura em torno de uns 18 meses, dentro de um procedimento comum. O que seria um procedimento comum? Eu ingressei com o processo, ninguém se opôs ao meu processo, passei pela análise do examinador do NPI e foi aprovado, né? Esse é um período médio, tá? De 18 meses. Porém, a partir do momento que a gente ingressa com o processo, recebe uma oposição de um terceiro que se opôs ali no nosso pedido, dizendo que a nossa marca é colidente, que não quer que a nossa marca seja aprovada, ou se até mesmo lá no momento do final do processo, o analisador do NPI ele indefere o nosso pedido, a gente precisa apresentar um recurso, esse prazo ele estende um pouquinho mais, daí dá uma média de uns 2 anos e meio para ter uma análise final do processo. Mas esse tempo ele assusta um pouquinho, mas a partir do momento que a gente ingressa com o processo, a gente tem a proteção ali pelo princípio da prioridade. Ou seja, tem a prioridade sobre aquele nome quem ingressa com o processo primeiro, com o nome daquela marca. Então, se eu ingressar com o meu pedido da minha marca hoje, amanhã ou depois, se alguém ingressar com o mesmo nome, a prioridade daquele nome vai estar comigo que ingressei primeiro. Então, isso até recentemente teve um caso de um participante do Big Brother que ele fizeram um registro e em questão de minutos depois registraram também a marca, mas a prioridade estava com o outro que registrou anterior a ele. Então, tem essa questão aí da prioridade, que a gente tem esse princípio que ele nos protege ali dentro do NPI. Letícia, quanto tempo demora uma causa trabalhista? Chegou uma causa hoje. Uhum. Quanto tempo? O Judiciário aqui de Santa Catarina tem julgado relativamente rápido. Por quê? Quando a gente entra com um processo, esse processo automaticamente, pelo menos aqui no grandes centros, né? Estamos falando aqui de Grande Florianópolis, em grandes cidades, ele vai diretamente para o centro de conciliação. Ele não cai na vara, ele cai no centro de conciliação. Esse centro de conciliação chama as partes, sem tu precisar colocar a defesa nada. Ele só te chama para tentar uma conciliação. E muitas vezes são exitosas, porque tem causas infundadas, existem, óbvio, mas existem causas que realmente tem alguma coisa que deve, então tem uma composição, muitas vezes é uma animosidade que foi criada entre as partes, e aí tem que sentar, tem que resolver, os advogados vêm, e aí esse processo vai ser extinto ali. Então, entre eu protocolar esse processo e o acordo, caso ele exista, talvez eu tenha ali um mês e meio. Agora, se eu tenho esse processo onde eu vou entrar com a ação, eu faço essa audiência de conciliação, que é essa primeira etapa, não tem conciliação, vou apresentar uma defesa do processo. Esse processo retorna para a vara de origem, a gente vai ter uma segunda audiência, a gente chama de audiência de instrução, que é onde as partes são ouvidas. Alguns processos podem ter uma perícia, não são todos.
Então eu tenho mais ou menos uma média, hoje no judiciário aqui de Santa Catarina, 1 ano. Tá? Mais ou menos 1 ano. Eles têm sido bem céleres em relação a isso. Até porque a pandemia ajudou. As audiências hoje são todas virtuais em Santa Catarina. Isso é verdade, né? São todas online, com raras exceções. Então, assim, eu já faço audiência presencial, mas tem que justificar esse pedido. Ele já começa 100% no virtual. Já é a praxe da questão trabalhista. Só se for a recurso, uma sentença que pode ser favorável para uma parte ou outra, aí o recurso sim demora mais tempo. Ele pode demorar 1 ano e meio, 2, um pouquinho mais. Se vai para Brasília, aí perde-se o tempo. Não tem como mensurar. Ele é mensurável porque até chegar lá ele demora. Mas hoje, efetivamente, os processos eles têm sido pelo menos de 1 ano. Ai, que bom, né? Que bom que já melhorou bastante. Então, porque a pandemia também ajudou para algumas coisas, né? Uma dessas é resolver muita coisa online. A pandemia ajudou e a reforma trabalhista. Também. Porque em 2017 a gente tinha pedidos enormes e infundados. A gente olhava esse pedido até a letra Z do processo. Umas coisas assim que não tinham pé nem cabeça. Hoje o pedido é obrigatoriamente ser líquido e certo. Então se eu falo assim, ó, eu tenho 1 hora extra, quantas horas extras e quanto era esse valor? Mesmo que ele não seja preciso, ele pode ser estimado. Então ele diminuiu isso. E eu sou obrigada a provar de certa forma. Se não for poder de forma documental, vai ser por testemunho. Então ela desestimulou, de certa forma, as ações levianas que existiam. Então o advogado ele tem que fazer conta, ele não precisava fazer. Então a ação ficou menos ações, obviamente, e elas são menores. Mas também quando elas vêm, elas têm mais fundamento. Porque agora o pedido não é simplesmente por pedir. Tu acaba pedindo porque tu já sabe onde tu vai. Com exceções mesmo assim, mas isso também desestimula um pouco. E também tem uma outra situação, que agora tu podes pagar essa conta. Então antes tu não pagava, tu perdia o processo inteiro, tava tudo certo. Assim, se ganhar, ganhei um negócio. Se eu não ganhei, também não tem, não vou ganhar nada, não vou gastar nada com isso. Agora não. Agora existe a condenação no processo trabalhista para quem perdeu, pagando. Não são todos os casos. Quando é que a pessoa não vai pagar nada se ela não ganhar o processo? Quando ela tiver assistência judiciária gratuita. Aí ela não vai ganhar. Mas se ela não tiver assistência judiciária gratuita, ela vai pagar custas e vai pagar o honorário por outro lado. Inclusive, eu posso executar esse processo, esse valor. Então, as pessoas precisam pensar bem. Então, isso também diminui. Porque é um risco, né? Eu não vou pedir uma ação de R$500 mil, porque se eu perder, qual é o prejuízo que eu tenho? Será que não é melhor eu pedir uma de 100? Que eu acho que 100 realmente tem a ver com o meu pedido? Sim. Então, tu acaba equalizando isso um pouquinho mais para baixo. Então, voltando aqui para Ana também, a importância da marca, de eu ter uma franquia é importante, né? Porque se eu tenho uma marca registrada no meu nome, se eu tenho um NPI, eu posso vender essa franquia. Como é que a gente faz? Porque em questão de contrato, né? Quando a gente fala em questões de contrato, vou ter uma franquia ali da minha empresa. Então, eu preciso especificar isso dentro do registro de marcas, eu preciso fazer a minha marca dentro da classe, né, da classificação de franquias, e dentro desse contrato de franquia também vai estar especificado que o registro da marca ele não vai pertencer ao franqueado, né, ele vai pertencer ao CNPJ de origem. Então, a questão do registro, ela se torna importante e indispensável ter essa cláusula dentro de contrato. Às vezes tu abre o teu negócio e tu quer expandir, né? Tu quer virar uma franquia. Isso. Então tu precisa constar essa informação dentro do teu contrato para que tu possa franquear ali de forma tranquila e segura. Meninas, estamos finalizando, né? Como passa rápido. Passa rápido. Tinha muitas outras perguntas, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente traz mais assuntos, né? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Pod Black, na Escola Olodum Sul, que é a única escola do Olodum fora da Bahia, fica aqui em Florianópolis, né? Na rua Gualberto Sena, número 400. Eu queria só fazer uma finalização com vocês, em que vocês possam dizer por que é importante contratar a assessoria da Letícia. Primeiro, para tu evitar riscos, para tu economizar dinheiro e te dar um bem que é intangível, que é a segurança jurídica. Dormir de cabeça tranquila, acho que a Ana até falou isso em algum momento, dormir com a cabeça tranquila do empresário, eu acho que ela não tem preço. E aí o meu trabalho eu sempre falo assim, deixa que eu resolvo. Joga pra mim que eu resolvo, essa bola é minha, né? E quando a gente entra numa empresa, a gente acaba realmente entrando em todos os aspectos para tentar ajudar da melhor forma o empresário.
Porque não é fácil empreender. A gente tem uma burocracia danada, Nós a sabemos. gente tem uma dificuldade, a gente tem custos. Fazer um nome no mercado, atingir um certo patamar é difícil, é muito complicado. Então, as empresas, às vezes, elas crescem, sim. Na pandemia aconteceu muito isso, né? Deram um boom sem estrutura nenhuma. Aí, quando eu vou parar para resolver, é muito mais trabalhoso. Voltar passos atrás te faz perder tempo, vai te fazer gastar mais, porque eu vou ter que revisar processos que antes não tinham sido feitos. Então, contratar uma assessoria jurídica, primeiro de tudo, tem a questão da própria segurança jurídica, sim, mas entender que a tua empresa precisa crescer com estabilidade e segurança te faz contratar um advogado. Porque aí, quando tiver um problema na frente, porque talvez ele vá ocorrer, eu digo que tu pode fazer tudo certo, mas não tens como evitar isso, faz parte do risco do negócio de ser empresário. Ponto. Se tu não fizeres isso agora, a tua moeda de troca para o teu concorrente vai ficar diferente. Porque se ele tiver estruturado, ele consegue cobrar diferente. Se ele tiver uma LGPD, ele pode colocar isso no marketing da empresa dele. E ele agrega no valor do negócio dele. E passa na frente, né? Passa na frente. Se eu tenho menos ações trabalhistas, eu tenho mais segurança e eu fidelizo meu funcionário, eu tenho um turnover menor, que é um dos maiores problemas das empresas hoje em dia. Então, quando eu enxergo que o jurídico, eu falo assim, toda empresa tem um contador, mas nem toda empresa tem um advogado. Isso deveria ser aliado. Ela é obrigada a ter um contador para gerar um imposto, né, para abrir um CNPJ, ela precisa ter, depois ela vai precisar da Ana para fazer o registro de marca. Mas se ela entender que ela precisa do advogado desde a concepção, ela certamente irá mais longe, com mais segurança e com certeza com maior lucratividade. E a prevenção, né? Prevenção sempre. Prevenção. Prevenir é melhor do que indenizar. Com sempre. certeza. Ana, por que contratar os teus serviços? Como a gente estava falando, como a Letícia acabou de falar aqui, empreender não é fácil, né? Então, a partir do momento que a gente toma a decisão de abrir um negócio, a gente vai depositar toda a nossa energia naquele negócio para que ele dê certo. E os meus clientes, eles chegam até mim falando, eu ainda não vou registrar porque eu não sei se vai dar certo, mas eu sempre falo, acredita, primeiro passo, acredita no teu negócio, porque se tu já criou aquilo, a gente tem que depositar todas as energias para que ele prospere. Então, por que contratar um serviço de registro? Para que tu continue depositando tua energia dia após dia para o crescimento do teu negócio e tu ter toda a tranquilidade. E ter essa prevenção por conta que se amanhã ou depois tu perde a tua marca, tu vai ter que reiniciar todo o teu processo. Então, a gente sabe que empreender não é fácil, não é um caminho muito fácil, mas começar tudo novamente vai dificultar. Então, tu vai perder toda a tua clientela, tu vai perder toda a tua credibilidade. A identidade, né? A identidade, porque hoje a gente é reconhecido pela nossa marca. Então, perdendo a nossa marca, a gente perde a credibilidade perante todos os nossos clientes. Por isso que ter o registro vai te trazer toda aquela segurança jurídica e a exclusividade junto com a tranquilidade. Tu vai poder deitar a tua cabeça no travesseiro sabendo que amanhã tu vai poder abrir o teu negócio, tu vai poder continuar comercializando teus produtos, prestando o teu serviço, porque a tua marca, ela tá ali. O teu negócio, ele tá ali e tá prosperando cada dia mais, sem sofrer ali o ônus, né, de receber uma notificação, de ser processado. Às vezes as questões entram em notificações extrajudiciais, mas em alguns casos já vão direto para o judiciário também, que acontece. Então, tu vai ter aí uma prevenção de toda uma dor de cabeça, de todo um prejuízo financeiro. E quando tu contrata o meu serviço, eu vou do começo ao fim acompanhando o teu processo. Eu vou cuidar da tua marca para ti. Então, tu vai ter ali todo um resguardo com a tua marca para que tu continue aí expandindo cada dia mais. Obrigada, meninas. Então, hoje a gente encerra aqui. Até a próxima. Lindas, obrigada. Não, foi ótimo.